Olá, eu sou a Lara da Almeida e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da violência relacionada à saúde mental e ao TDAH. Então, eu preciso trazer alguns números para vocês, né? A gente já sabe que as pessoas que sofrem de alguma dificuldade relacionada à saúde mental, eles tendem a sofrer maior violência, né? Então, tentar explicar um pouquinho para vocês e tentar falar um pouquinho especificamente do TDAH. Né? Então a gente já sabe, né, existem pesquisas que descrevem a questão dos problemas relacionados à saúde mental serem um ponto de vulnerabilidade quando a gente vai pensar nas questões de violência. Então, o que a gente precisa pensar? Especificamente, né, pensando no TDAH. A criança com TDAH, né, ela vai ser uma criança bastante agitada. Se a criança não for extremamente agitada, ela vai ser bastante desatenta. Por quê? Porque para a criança ser diagnosticada, né, nos primeiros anos de vida, aí, né, a partir dos 4 anos de vida, a família percebe uma dificuldade acentuada, ou relacionada à desatenção ou à hiperatividade e impulsividade. Então, o que acontece? Né? Essa família acaba recebendo muitas queixas em relação à criança, né? A criança não para, você não presta atenção nunca. A escola acaba trazendo uma série de reclamações para essa família. Então, a família acaba tendo um desgaste muito grande, a gente já sabe disso, né? Então, em função desses comportamentos inadequados, e a família também vai se desgastando e muitas vezes acaba perdendo a paciência, né? Tendo algumas condutas que não são tão adequadas, mas que acaba expondo a criança à violência, que pode ser física ou verbal, né? E isso também pode acontecer na vida escolar. Então a criança que tem uma dificuldade um pouco maior, que às vezes ela vai ter uma dificuldade na compreensão, não porque ela tem uma dificuldade cognitiva, né, para compreender, mas porque ela tem uma questão relacionada à desatenção. Então ela precisa que repitam mais vezes as informações, né? E às vezes essa criança ela acaba sofrendo algum tipo de violência, né, relacionada à vida escolar, que a gente vai encontrar aí, né, na literatura como bullying. Né? Então tem um histórico aí importante, né, na vida da pessoa com TDAH. Então já começando nos primeiros anos de vida, no início da vida escolar, né? E aí muitas vezes essas questões se prolongam aí na adolescência e isso vai trazer consequências, claro, para a vida adulta, né? Principalmente se essa pessoa não teve nenhum tratamento, não teve nenhuma avaliação, ninguém percebeu aí durante o desenvolvimento da infância algumas questões relacionadas ao TDAH, né? E aí ela vai ser diagnosticada na vida adulta. Então a gente já sabe que vão existir uma série de dificuldades que essa pessoa ela vai estar mais vulnerável em relação à violência. Por quê? Porque ela vai apresentar dificuldades, porque ela vai receber mais críticas, ela vai receber muito mais queixas relacionadas à vida escolar ou até à própria vida familiar. O que acontece? A própria família começa a reclamar que a criança vai na casa do tio e é muito agitada, ou não obedece, ou derruba as coisas, quebra as coisas em função da própria desatenção, né? E da hiperatividade e impulsividade. Então, relacionada à impulsividade, ela se coloca em risco, então ela acaba tendo conflitos, se colocando em brigas. Então, existe uma questão aí importante, né, relacionada já à vida infantil, porque o que acontece? A gente aprende as nossas relações, a maneira como a gente vai se relacionar, a partir das nossas relações iniciais, né, na infância. Então, se a gente vai aprendendo que a maneira como a gente se relaciona é a partir de grito, com xingamentos ou até com a violência física, a gente vai reproduzir, né? A gente tem uma chance maior de reproduzir esses comportamentos na vida adulta, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? Se você é adulto e está me ouvindo, tenta recordar como é que foi sua vida escolar, como é que foi a infância,
né? Como é que as relações foram constituídas, né? Como é que essas questões aí, essas dificuldades, se estiveram presentes, como que sua família lidou com isso, como você lidou com isso, né? Se você é pai ou mãe, tá me ouvindo, se você tem uma sobrinha, um sobrinho, enfim, tem algum familiar próximo ou convive com outras pessoas, e com crianças, etc., que tem essas dificuldades, a gente tem que ficar atento, né? De que maneira a gente vai expor uma dificuldade, porque, claro, para o adulto é difícil a criança que não para, que quebra as coisas, que não presta atenção, né? Causa um desgaste para todo mundo, mas de que maneira a gente vai instruir essa criança, né? E demonstrar para ela que não está adequado, que o comportamento deveria ser diferente. Isso vai fazer bastante diferença, principalmente na vida adulta. Por quê? Porque a gente já sabe que as crianças que sofrem violência, né, ou sofreram violência aí em toda a sua fase de desenvolvimento, durante a adolescência, elas terão problemas na vida adulta. Então elas serão adultos com baixa autoestima, com dificuldades de relacionamentos e que muito provavelmente em alguns momentos vão reproduzir esses comportamentos que eles aprenderam na infância, né? Então a gente tem que ficar bastante atento, independente se você tem TDAH e você é adulto, ou você é mãe de uma criança, de um adolescente, ou é um adulto que tem algum outro familiar, né, de qualquer faixa etária, a gente tem que ficar atento, porque a questão da violência ela é uma questão importante para todos nós na sociedade, né, como um todo, porque ela vai causar uma série de prejuízos na nossa vida, né, para a nossa saúde mental principalmente, mas a gente já sabe que as pessoas que sofrem de transtornos mentais, né, de qualquer problema relacionado à saúde mental, elas tendem a sofrer maior violência. Por quê? Porque elas têm dificuldades muitas vezes no ajuste social. Então, né, essa criança que é agitada, que dá mais problema, que tem mais queixa, mas ela também pode ser um adulto que é impulsivo, que acaba falando o que não deveria, que tem mais dificuldade de controlar o impulso, que se coloca em risco e, por consequência, ele vai estar mais exposto e provavelmente vai sofrer mais situações de violência e também, né, por consequência, também pode cometer mais ações violentas, né? Se eu aprendo a me relacionar de uma maneira mais agressiva, em que eu grito, em que às vezes eu tenho comportamentos até agressivos, né, que são comportamentos físicos, né, de violência mesmo, eu aprendi isso, provavelmente eu vou reproduzir isso na minha vida. Claro que não em todos os momentos, mas naqueles momentos em que eu tô sobrecarregado, naquele momento em que eu tô exausto, né, em que eu tenho maiores dificuldades, eu vou acabar reproduzindo até sem perceber, sem controlar esses comportamentos inadequados. Então a gente tem que ficar bastante atento, né, porque tem uma questão do ambiente, né, que vai ser hostil com a pessoa com TDAH em muitos momentos, e também tem uma questão de que quando a pessoa sofre, né, um transtorno, sofre o TDAH, ela vai ter um histórico aí de violência e ela pode acabar reproduzindo esses mesmos comportamentos, mesmo sem intenção, muitas vezes naquele momento em que perde o controle, em que foi tomado por um momento de nervoso, de estresse, de cansaço, exaustão, e acaba reproduzindo esses comportamentos que são tão inadequados e que são tão prejudiciais, tanto para o paciente quanto para todas as pessoas que estão à volta. Então esses comportamentos, eles são muito prejudiciais, tanto no relacionamento familiar, amoroso, quanto no relacionamento de trabalho, no ambiente escolar. Então a gente vai perceber que alguns adolescentes terão uma dificuldade muito grande em fazer trabalhos em grupos, produzir um material coletivo, vai ter uma dificuldade maior, de repente, no ambiente de trabalho, em que a gente precisa dividir as tarefas, que a gente precisa ser mais colaborativo, a gente precisa se relacionar com maior proximidade. É muito comum que os adolescentes acabem se isolando, né? E aí vai levando uma série de prejuízos para a vida adulta também,
né? Então, a gente sabe que tem uma série de problemas e prejuízos que serão tanto para a pessoa, né, que sofre do TDAH, quanto para as pessoas que estão ao redor e que também vão percebendo uma série de dificuldades, e aí algumas tentam de fato se aproximar e tentar ajudar de alguma maneira, outras se distanciando, né? Quando a gente vai pensar nos relacionamentos amorosos, a gente percebe que existe uma dificuldade, inclusive, de manter um relacionamento amoroso por mais tempo, quando a pessoa com TDAH tem uma dificuldade maior de controle de impulsos e acaba tendo comportamentos agressivos com recorrência. A agressividade, ela não é um comportamento, né, um sintoma recorrente na pessoa com TDAH. Não é, né? A gente tem outros transtornos que a gente sabe que tem uma questão mais complicada em relação à agressividade. A pessoa com TDAH geralmente não tem, ela tem uma dificuldade maior de controle de impulsos. No entanto, se eu tenho um histórico, se eu tenho um convívio familiar violento, mais agressivo, aí esse comportamento acaba fazendo parte da vida e do dia a dia da pessoa com TDAH. No entanto, não é um comportamento ou um sintoma muito frequente. O que a gente acaba percebendo na maioria das vezes, né, os relatos que a gente escuta é que a pessoa com TDAH, ela tende a sofrer essa agressão de outras pessoas. É mais comum que a pessoa com TDAH ela sofra uma agressão aí durante a vida escolar, durante o trabalho, enfim, durante aí o seu desenvolvimento. Por isso é muito importante que a gente fale sobre o tema, que é um tema delicado, né? Falar de violência, falar de agressões, é um tema que é mais complicado, que não é tão agradável, mas de qualquer maneira precisa ser dito, né? A gente precisa conversar na nossa família, com o nosso parceiro, estabelecer diálogo mesmo. Olha, da maneira como você falou, você talvez tenha falado sem pensar, né? Eu fui impulsivo, mas eu me senti agredido, eu me senti ofendido, eu espero que isso não aconteça em outra situação como essa, né? Então é importante a gente conversar, eu trazer essa informação para vocês, mas que vocês também possam conversar na casa de vocês, no trabalho. É importante a gente dizer, né, para a equipe quando alguma fala foi feita e a gente se sentiu desrespeitado, a gente se sentiu violentado. A gente precisa manter um diálogo, né, e precisa falar sobre o tema. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem sugestões de outros temas para a gente conversar por aqui, fiquem à vontade. Na descrição desse vídeo tem as minhas outras redes sociais. Fiquem à vontade e entrem em contato comigo por lá também.